Ei, gente, olha eu aqui de novo para contar caso para vocês sobre o que aconteceu essa semana, onde eu e o Enio socorremos um senhor de idade que estava perdido na rua. O que acontece? No domingo, eu e o Enio assistimos uma mensagem que falava sobre generosidade. E aí, quando a gente refletiu sobre essa mensagem, a gente falou assim, nossa, faz tempo que eu não tenho nenhuma atitude prática onde eu demonstrei generosidade, a não ser por uma mensagem, por um abraço, né, por um acolhimento, mas algo maior, mais palpável, assim, igual eu já fiz outros momentos, realmente, acho que tem um tempinho pra cá que eu deixei de fazer. E aí ele compartilha comigo da mesma forma, onde ele sentia falta, sabe, de ser mais grato, de demonstrar mais generosidade ajudando as pessoas. E aí a gente compartilha isso e fala, nossa, o que a gente pode fazer então, né, para sermos mais generosos, para compartilharmos mais do nosso tempo, do nosso conhecimento e tal. Aí o Enio até fala em dar aula de musicalização de forma gratuita, né, para uma pessoa onde ele já tinha sentido no coração de poder fazer isso. Eu falo, vou ter que pensar o que eu vou fazer, porque faz tempo que eu não faço nada. E aí, tudo bem, isso foi no domingo. Quando foi na segunda-feira, eu não queria ir na academia de jeito nenhum, porque tava frio, porque eu tava cansada e porque eu tava com preguiça. E aí eu falei com ele, não vou, mas não vou mesmo, né? Começou a semana, eu tenho outros dias aí pra cumprir minha meta, mas hoje eu não vou não. Aí o Enio falou, amor, vai, não deixa de ir não, porque é algo importante pra você, né? Faz parte do seu objetivo e tal. Se você pode ir, vai. Aí ele falou assim, é melhor um mal feito do que um não feito. Aí nisso ele me convenceu, eu falei assim, então tá, então eu vou. Mas eu também não vou fazer minha ficha não, quando tá a fim de fazer musculação não. Eu vou fazer só uma coisa mais leve. E fui, gente, fiz 40 minutos de esteira. Deu 39 minutos, pronto, já vou embora. Eu falei, não, vou esperar um minutinho a mais, né, pra não quebrar tanto assim. Aí deu 40 minutos de esteira, bati lá no botão vermelho da esteira e já saí correndo da academia. Na hora que eu tô virando a esquina, um senhor me aborda perguntando a referência de um endereço que ele queria ir. Só que ele não sabia dizer aonde era, nem qual número era e nem qual rua era. A referência dele estava muito confusa. Aí eu ofereci para pedir Uber para ele, para pedir um táxi, ele também não sabia dizer nada com nada, nem com relação à família dele e tal. Aí, claro que eu liguei um alerta, né, que a gente sempre fica preocupado, ainda mais mulher, né, na situação que a gente corre, né, de segurança e tudo mais. Mas aí eu me senti um pouco sensibilizada, sabe, de ver aquele senhor tão confuso. E aí eu falei assim, então vamos ali que eu vou ver o que a gente consegue fazer. Aí eu liguei pro meu marido, pedi para ele descer, junto com meu filho, né, pra gente ver como é que a gente podia ajudar esse senhor. Resumindo, esse senhor estava perdido, ele não sabia voltar para casa, provavelmente, mas ele tinha uma referência ali de uma rua ou outra. Eu entrei no carro junto com ele, carregamos o senhorzinho com a gente, bora catar o endereço dele. Chegamos na rua que ele tinha falado, ele não lembrava de nada, ele não conseguia perceber nada em comum. Tipo assim, o senhor conhece essa igreja? Ah, não. Essa padaria? Também não. E aí, como ele estava sem referência, a gente passou em frente ao batalhão do exército, paramos no batalhão para pedir informação e ver como é que eles poderiam nos ajudar. Eles não podiam fazer muito, mas eles conseguiram nos dar um endereço que esse senhor já tinha morado. Pelo menos não era o endereço que ele falou, mas era um endereço que constava lá no sistema. Fomos, eu e Enio, catamos o senhorzinho de novo no carro, bora levar ele nesse endereço. Chegou lá, nem parecia que tinha alguém morando, ou seja, a gente queria ver se a gente conseguia conversar com o vizinho, se tinha alguém familiar, né, pra ver se pelo menos alguma ajuda pra ele a gente conseguiria dar. Não tinha nada, ninguém, gente, era quase, sei lá, mais 7h30 da noite já. Não tinha ninguém na rua, entendeu? Aí eu falei, meu Deus, lascou, vou ter que ir lá na delegacia do idoso ver o que a gente vai fazer. Mas aí me veio uma luz, porque esse senhorzinho já tinha mostrado a carteira dele, né, que ele não tinha endereço, não tinha um telefone, não tinha um celular, mas ele tinha a carteira de identidade e a carteira do plano de saúde.
Aí me veio a ideia de ligar no plano de saúde, contextualizar a situação e pedir eles ajuda, porque com certeza no plano de saúde o endereço desse senhor ia estar atualizado. E de fato estava, porque a gente conseguiu conversar, ele conseguiu conversar com o atendente e aí ele autorizou o atendente a passar os dados. E então a gente conseguiu o endereço dele atual e 2 telefones de referência. Resumindo, chegamos no endereço, não tinha ninguém, já estava à noite, ninguém na rua. Ele custou a identificar que era a residência dele. E aí a gente liga para os telefones, depois de muita dificuldade a gente consegue falar com uma das filhas desse senhor, que estava no hospital com a irmã, mas conseguiu retornar para casa para acolher o pai. Ela, né, depois que ela chegou, a gente conversou com ela, contextualizou tudo direitinho, e aí ela falou que é a segunda vez que isso acontece, né, ou seja, que ele sai de casa e não consegue retornar, o que era muito preocupante, né, porque ele não poderia mais ficar sozinho e tudo mais. O que eu quero dizer com tudo isso, né, se você ficou até aqui, parabéns. Às vezes, a gente vai sentir falta, né, sentir necessidades na nossa vida de coisas que são importantes. Como a gente sentiu falta no domingo, quando fomos convidados, né, a ter essa reflexão sobre generosidade, e perceber que a gente precisava ser mais ativo, isso que a gente precisava trazer isso mais para a nossa vida. Que aquilo que a gente estava fazendo não estava sendo tão suficiente pra gente, né? Isso foi no domingo. Na segunda, a gente dá de cara com essa situação, né? Acho que dependente da condição desse senhor, se estava mal vestido, se estava bem vestido, se estava em situação de rua, se não estava, se apresentava ter ou não família, sabe? Dependente de qualquer julgamento externo que a gente poderia ter tido, o que contava ali era a nossa disposição em ajudá-lo, em sermos generosos, ou seja, em colocar ele, né, no nosso carro, trazer para nossa casa e ver se a gente poderia auxiliá-lo de alguma forma. E graças a Deus a gente conseguiu auxiliar, né? Eu tenho uma intuição muito forte, uma intuição, tipo, falou, fica em paz, né? Faz o que tá no seu coração. E o que tava no meu coração foi ajudar ele e tentar de todas as formas, e que bom que deu certo. Claro que poderia ter um final diferente, poderia, mas eu acho que essa situação, né, essas circunstâncias, eu acho que esse caso, essas pessoas tinham algo para nos ensinar. E o que nos ensinaram foi, assim, estejam abertos àquilo que tá no coração, né? Que às vezes tá no seu coração ajudar alguém e você tá tão frustrado porque tá levando tanto perrengue na vida que você fala, pra que eu vou ajudar alguém? Eu só tô levando. Né? Às vezes as pessoas fazem mal de graça pra gente, né? Tipo assim, querem nos prejudicar, querem nos atrapalhar, querem nos derrubar, tipo assim, sem qualquer fundamento ou justificativa. E às vezes você tem a oportunidade de devolver da forma com que as pessoas estão se apresentando para você, mas você escolhe ser diferente, né? E eu tenho escolhido ser diferente, eu tenho escolhido reagir de forma diferente. E eu acho que essa situação me ensinou isso, sabe? Ajudar o próximo, agir com empatia, sem julgamento, com uma boa escuta, um bom acolhimento. Isso depende de quem você é, da profissão que você é, isso depende de você enquanto pessoa, né? Isso diz sobre o seu caráter. Então, se você tiver condição de ajudar alguém, ajude. Claro que não se colocando em risco nem a sua segurança, nem a da sua família, né? Mas se você tiver condição, se você tiver em paz, tiver recursos, ajude. O máximo que pode acontecer é você mudar o dia e a história de alguém, né? Que eu acho que foi o que aconteceu com essa família nessa semana. Então, é reflexão que eu queria compartilhar. Acho que esse vídeo ficou enorme, mas também tô nem aí. Eu queria mesmo era compartilhar com quem quisesse escutar e com quem eu acho que pode fazer sentido, né? Então, se fez sentido pra você, que bom, né? Que você encontre caminhos bons na sua vida pra ajudar pessoas. Mas se não fez sentido, se você acha cansativo, tipo, nossa, Maria, você tá viajando, tá tudo bem, né? Como eu digo, eu sempre viajo, mas dessa vez eu viajei com uma história muito legal e que eu acho que pode agregar muito à vida das pessoas. Então é isso. Um beijo. Até mais. Até breve. Tchau.